hoje. Amém? Estamos aí falando sobre as curas, ou melhor, os milagres que Jesus realizou. Estamos vindo de uma sequência de milagres, né, a qual Deus tem falado muito ao nosso coração. Não é só o milagre em si, né? Porque vir receber a bênção e voltar para casa com o milagre é muito fácil. Mas Deus sempre nos traz um entendimento muito além de simplesmente a execução do milagre. Nós estamos falando sobre isso toda terça-feira. Vamos falar de milagre até que Deus dê outra direção. Amém? E dentro dessa campanha de derrubando os gigantes, pouco nós oramos no nosso momento de altar, qual é o gigante que você precisa derrubar? De repente, o gigante que você precisa é um milagre vem e derruba o seu gigante. Então hoje, qual é esse... Pensa um pouquinho, te dá aí alguns instantes, né, alguns segundos para você pensar, mas qual é o maior milagre, qual é a coisa mais impossível que talvez você pense hoje e tenha o seguinte entendimento: bom, se Deus der esse milagre, se isso acontecer na minha vida, se isso acontecer na minha família, né, se a minha empresa, se a minha estrutura não desmoronar, se Deus me fortalecer, faz um voto com Ele. Faz um voto para que você permaneça firme em Deus. Se Ele fizer um milagre, faz esse voto com Ele. Vem aqui, dá o seu testemunho aqui, nos mande um vídeo, se não puder vir. Dizendo, olha, eu ouvi aquela campanha, eu participei daquela campanha derrubando os gigantes, eu entendi sobre os milagres de Deus e Deus fez um milagre na minha vida. Vem testemunho sobre isso. Então, eu te convido agora a você pegar a sua Bíblia comigo, o livro de Mateus, capítulo 8, verso de 1 a 3. Mateus, capítulo 8, verso de 1 a 3. Estamos aqui com a versão NVI da Bíblia. Pode ser que, de repente, uma ou outra palavra seja um pouco diferente da sua versão, que pode ser atualizada, corrigida, revista e corrigida, né? Entre outros. A nossa aqui é NVI. Então, o livro de Mateus, capítulo 8, verso de 1 a 3. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Mateus 8:1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode me curar ou purificar. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Cremos, Deus, que, como a Tua palavra diz, ela nunca volta vazia. Deus, que essa palavra hoje ela possa ir de encontro ou ao encontro daquele coração, Pai, que precisa ser fortalecido, que precisa ser exortado, que precisa ser consolado. Pai, mas nós cremos que a Tua palavra, ela transforma o nosso interior. Ela, Deus, traz o milagre à existência. Através da Tua palavra, o milagre acontece. E eu creio, ó Deus, que nesse momento, nesse dia, Tu tens o milagre a fazer no coração de cada pessoa que nos ouve. Não viemos aqui em vão. A pessoa não recebeu esse link em vão, ela não está agora ao vivo conosco em vão. Nós cremos que Tu tens algo poderoso a fazer na vida dessa pessoa. Por isso que o gigante caia por terra e que prevaleça a vontade soberana do Senhor sobre esse lugar, sobre a minha vida, a vida dos presentes aqui e aqueles que estão conosco online. Porque nós cremos que Tu tens algo a acrescentar na vida de cada um, Pai. Por isso, nos assentamos aos Teus pés e pedimos a Ti, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, queridos, olha só, o livro de Mateus, assim como o livro de Lucas, entre outros, né, retrata vários dos milagres que Jesus fez. E esse contexto que esse milagre acontece, né, Jesus tinha passado ali pelo seu Sermão do Monte, onde ele citou as bem-aventuranças, lá no livro de Mateus. Nós estamos no Mateus capítulo 8, se você voltar lá no Mateus capítulo 5, você vai ver que Jesus ali, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele dá toda a teologia dele, como a igreja deveria se comportar, como seriam os cristãos a partir daquele momento. Então ele dá um grande sermão, né? Sermão da montanha,
onde ele cita as bem-aventuranças. E ali passa o capítulo 5, passa o capítulo 6. E aí quando chega lá no capítulo 7, né, entrando no capítulo 8, que é o nosso tema hoje, ele, conforme o versículo 1, que diz que quando ele desceu desse monte, grandes multidões o seguiram. Então, diferente de uma multidão, conforme você vê em vários versículos bíblicos, ali diz que uma grande multidão o seguiram. Mas observa que um leproso aproximou-se de Jesus, o adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Muito mais do que nós lermos essa história, é interpretar que uma pessoa voltou para casa com seu milagre sem a lepra. Muito mais do que isso, é você entender que o significado, o que Jesus nos ensina com esse milagre, vai muito mais além do que uma simples, né, se podemos chamar assim, cura. Não foi só simplesmente o fato de Jesus vir, né, chegar ali, fazer o sermão do monte, e descendo a montanha, e de repente vem um leproso lá, uma grande multidão o seguia, como você já viu. De repente aparece um leproso lá de um canto lá, e vem e se prostra próximo a Jesus, e pede um milagre. Jesus faz o milagre, o cara fica purificado, fica limpo, é curado instantaneamente. E aí de repente ele volta para casa, para o seio da sua família, e estou curado. Não é só isso. Tem muito mais de ensino por trás disso, e eu quero desenvolver com você esse tema. Para você compreender que quando você busca o milagre de Deus para vencer o seu gigante, não é simplesmente receber o milagre. Não é simplesmente se ficar lá parado e Deus, Deus. Não é simplesmente isso. Deus tem muito mais a nos ensinar através dos seus milagres. Isso acontece hoje na minha e na sua vida. Os milagres de Deus vêm e acontecem, não é simplesmente pelo fato de você, de repente, receber uma cura, ou de repente você, né, receber uma libertação, ou de repente você conseguiu um emprego, conseguiu um salário maior. Não, o milagre de Deus não vem só para isso. O milagre de Deus, ele traz consigo um conjunto de entendimento, traz um conjunto de ensino, para que você fique, para que depois que você receba o seu milagre, você seja uma outra pessoa. Por isso que há muitos que começam a buscar a Deus, recebem o milagre. Na primeira dificuldade que acontece lá fora, sai da presença de Deus. Por quê? A gente tem uma certa utopia de que não, se Deus me der esse milagre, eu vou fazer isso. Vou mudar minha vida nisso. Eu vou servir Ele nisso. Pois bem, e se Deus quiser que você sirva Ele primeiro antes de você receber o milagre? E se Deus quiser que você faça tudo isso, para depois Ele te dar o milagre? Agora vamos para o texto. Como era ser um leproso naquela época? Do meio lá de longe vem, passa na grande multidão, chega próximo a Jesus. Ele não chegou a tocar, chegou bem próximo de Jesus. Mas ele era uma pessoa, ele tinha uma doença incurável. Era uma doença terrível, chamada lepra. E talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas eu quero contextualizar aqui para que você compreenda bem. O leproso, ele era uma pessoa privada do convívio de outras pessoas. Ele vivia em grupos, nos arredores das cidades e em cavernas, sobrevivendo das esmolas que as pessoas deixavam para eles na estrada. Vai montando assim, né, o seu entendimento sobre o que era um leproso naquela época. Se porventura alguém cruzasse o caminho do leproso, se o leproso estivesse vindo assim, e alguém fosse em direção a ele, ou ele viesse na direção de alguém, ele teria que tocar um sino. E todos que ouviam aquele sino sabiam que ali estava uma pessoa impura, que tinha uma doença contagiosa. E muito mais que isso, o que ele fazia era, além de tocar aquele sino, ele saía falando. Quando a pessoa se aproximava dele, ele tinha que falar: impuro, impuro, impuro.
Você imagina a vida dessa pessoa. Ninguém podia se aproximar dela. E se ela estivesse ali e alguém viesse na direção dela, ela tinha que gritar: impuro, impuro, impuro. Imagina uma pessoa vivendo uma vida assim. Ele era arrancado do seio da sua família. Quando ele se apresentava, era o sacerdote que dava esse diagnóstico. Quando olhava, fazia os seus exames e via ali que aquele cara ali, ele estava com lepra, naquele momento ali ele tinha que pegar tudo que ele tinha, sua roupa, tudo que ele tinha, pessoal, né? E ele pegava e ele ia para fora da cidade para estar morando junto com outros leprosos. Eu não sei se, né? Acredito que não, mas se você parar um pouco para pensar, como é que seria um leprosário? Como é que seria um ambiente desse? Como é que seria uma caverna onde moravam os leprosos? Como você deve saber, a pessoa que está leprosa, ela perde a sensibilidade. Quem tinha lepra estava condenado a morrer sozinho, a morrer aos poucos. Que cada dia que passava, por causa da sua doença, ela ia morrendo um pouquinho. Talvez um pedaço de um dedo, talvez um pedaço de uma orelha, talvez um pedaço de dedão, talvez uma parte do corpo, porque se torna insensível. Aquela parte onde a lepra já pegou, os nervos se atrofiam, não tem mais como esticar o braço. Então a pessoa ela está confinada, ou melhor, ela está fadada a morrer de lepra. Então, a pessoa, ao receber o diagnóstico de que era uma pessoa que tinha lepra, ela já sabia: eu estou condenado a morrer. Estou condenado à morte. E agora restava ela, sabe o quê? Ela não podia. Pensa, eu estou falando isso, estou dramatizando um pouquinho, para que você entenda bem qual era a posição daquele leproso que chegou até Jesus. Ao receber o diagnóstico do sacerdote de que ele era leproso, não dava para ir lá e se despedir dos filhos. Não dava ir lá e dar um beijo na esposa. Ele já entrava dentro de casa, ele já saía dali da onde ele recebeu o diagnóstico, já saía dizendo: impuro, 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 porque era doença contagiosa, ninguém podia chegar perto dele. Ia para sua casa, pegava os seus pertences, não dava para dar um beijo no filho, nem na filha, nem na mãe, nem na esposa, nem em ninguém. Simplesmente, ele saía com a sua roupa debaixo do braço e dizendo: puro, 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 impuro. Até chegar no local onde ficavam os outros impuros, que nós chamamos hoje de leprosário. Hoje pouquíssima gente morre de hanseníase, mas naquela época não tinha cura, não tinha uma vacina. Então a pessoa, ao ter esse diagnóstico, era fadada à morte. Tudo que encostava nele se tornava impuro. Na lei cerimonial, ele não poderia mais entrar na sinagoga. Ele não poderia mais oferecer sacrifícios. Por quê? Porque ele era impuro. Tudo que ele colocava a mão se tornava impuro. Tudo que tocava nele, querendo ou sem querer, se tornava impuro. Então, pensa como é que era a vida desse cara. Imagina quem recebeu esse diagnóstico. Não dava para se despedir de ninguém. E agora, esse homem com esse diagnóstico, morando entre os leprosos, ele não estava só fadado a morrer fisicamente. Quando a pessoa se recebia a informação de que ela era uma pessoa leprosa, ela já começava a morrer emocionalmente. Porque ela sabia que ninguém mais poderia encostar nela. Ele sabia que aonde ele chegava, ele se sentava, aquilo se tornava impuro. Ele sabia que ele não poderia mais andar na cidade. Ele não poderia mais fazer as coisas simples, se fosse hoje, como eu e você fazemos. Imagina
os filhos de um leproso perguntando para a mãe: cadê seu pai? Melhor, cadê meu pai? Você imagina uma esposa desesperada a criar seus filhos sozinho, porque o pai, apesar de ainda estar sobrevivendo, tem que ficar fora da cidade, do que nós chamamos hoje de leprosário. E detalhe, não tinha cura. E aí, o leproso aqui do texto, versículo 2. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Observa bem, aproximando-se. Agora, lembra do versículo 1 que nós lemos? Se você prestou bem atenção, se você está conectado, você vai prestar atenção. Diz que Jesus estava descendo o monte. Quem estava com ele? Pensa aí, que eu vou beber uma água aqui. Quem estava com ele? Exatamente isso. Uma grande multidão. Agora você observa. Você imagina se esse leproso, ele chega gritando no meio da multidão: impuro, impuro, impuro. No meio dessa grande multidão. Jamais deixariam ele chegar perto de Jesus. Se ele chega no meio da grande multidão, e quando Jesus está descendo o monte, certamente ele morava por ali, seu mulher se escondia por ali. E quando ele ouve falar que Jesus fazia milagre, o que ele faz? Ele se aproxima de Jesus. Mas tem um detalhe: se ele chega dizendo que era impuro, a multidão impedia ele de chegar até Jesus. Porque ele era impuro. Agora presta bem atenção. A palavra começa agora. Quem era a multidão? Do que era composto a multidão? Quem eram as pessoas que juntas formavam essa grande multidão? Presta bem atenção você. Essa grande multidão, ela era composta, vamos lá, dos discípulos de Jesus, sim ou não? Concordam? Dos discípulos de Jesus, das pessoas que queriam milagres, sim, e todo mundo ia atrás do milagre, ficaram lá ouvindo as bem-aventuranças, mas na realidade o que eles queriam era o quê? Cura e milagre. E era composto também daqueles que já tinham recebido o milagre, mas queriam se tornar discípulos de Jesus. Vamos lá, a multidão, a grande multidão era composta de, vamos lá, discípulos, amém? Discípulos, pessoas que queriam receber milagres, pessoas que já tinham recebido o milagre e queriam se tornar discípulos de Jesus. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar hoje, para você que está online aí também, deixa eu perguntar. Quem você é hoje na grande multidão? Você é aquele que é discípulo? Você é aquele que precisa de um milagre? Ou você é aquele que já recebeu o milagre e agora se tornou um discípulo? Quem você é? Aí cada um se define, cada um se encaixa aí, né? Perfil da multidão que estava acompanhando Jesus. Agora, deixa eu te falar uma verdade bem prática. Nós somos essa multidão. Hoje, existem pessoas que precisam chegar perto de Cristo e nós temos a obrigação de permitir e aproximar todos aqueles que estão precisando de cura. Não esqueça, quem estava precisando de cura alguns dias atrás era você, era eu. Nós não podemos ser o empecilho para que as pessoas cheguem até a cura. Lembra, você faz parte da grande multidão nessa colocação que estou fazendo.
Você pode ser um discípulo, você pode ser aquele que quer a cura, ou você pode ser aquele que recebeu a cura alguma vez e hoje é discípulo. Mas uma coisa é, há pessoas que querem chegar perto de Jesus e você não tem o direito de impedi-las. Você não pode impedir que as pessoas cheguem perto de Jesus, mas acredite, como diz o programa, acredite se quiser. Muitas das vezes, nós somos a grande multidão que estamos impedindo pessoas de chegar até Jesus. Volta lá no texto, versículo 2. Um leproso aproximou-se e adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então ele se aproximou. Segundo, ele adorou de joelho. Você acha assim, né? Ah, mas tão normal o cara chegar ali, querer um milagre, se debruçar lá, se ajoelhar e tal. Ó, não é tão fácil assim não. Observa bem, tão errado era para o judeu se ajoelhar diante de um outro homem, como também era muito errado se tocar em um impuro. O cerimonial judaico condenava isso. A lei condenava isso. Nenhum homem poderia chegar e se debruçar e se ajoelhar, conforme ele fez, em adoração para outro homem. Mas o leproso, ele fez isso. É necessário, anote isso se você quiser, é necessário a todo aquele que precisa de um milagre romper com as tradições, ou melhor, romper com o tradicionalismo. Você quer um milagre, mas não quer deixar sua tradição. Você quer um milagre, mas você quer continuar com o tradicionalismo que você vive, seja de que área for. Não, eu quero Jesus, mas por beber uma cervejinha eu não quero deixar nunca. Não, eu quero até ir para a igreja, mas deixar de ficar fazendo aquelas coisas erradas, não dá. Quem realmente quer um milagre, rompe com o tradicionalismo. Sabe por quê? Existe um sistema de crenças que prendem as pessoas ao tradicionalismo. Olha só, olha o que eu vou ler para você. Muita gente não sabe. Vou ler para você. Muita gente não sabe. Mas o maior gênio do século XX era considerado um mau aluno e completamente inabilitado por seus professores da universidade. Mesmo sendo totalmente, estou falando totalmente, mesmo sendo totalmente desacreditado por seus professores e pelos seus familiares. Ele era desacreditado pelos seus professores e pelos seus familiares. Ele não desistiu e a sua incansável persistência o levou a conquistar o Prêmio Nobel de Física em 1921. Além de ser consagrado o mais memorável físico de todos os tempos. De quem falamos? Einstein. Ele falou assim certa vez: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. E ele deixou para a gente escrito o seguinte: nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossível, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Ou seja, o leproso não tinha mais jeito. As crenças religiosas daquela época, o sistema de crença que ele estava inserido, dizia para ele assim, ó, você vai morrer de lepra. O sistema de crença diz assim, ó, velho, você não tem mais fígado, você vai morrer sem fígado, você vai ter uma cirrose. Misericórdia, né? O sistema de crença diz, não tem mais jeito. O sistema de crença diz, seu casamento não tem jeito. O sistema de crença diz, seu filho não tem jeito. O sistema de crença diz, você não vai conseguir deixar essa bebida, né? O seu pai bebeu, o seu avô bebeu, sua família bebe, você não vai conseguir deixar isso. Deixa eu te falar uma coisa, só consegue o milagre de Deus quem vence, quem rompe
e quem tem o entendimento e quer muito mais a Deus e o milagre de Deus do que viver no sistema de crenças. Posso ouvir um amém? Vamos para a Bíblia. Esse cara aceitou um grande desafio, reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido destruída antes por Nabucodonosor. Sua terra agora estava subjugada a um império. Seu povo estava escravizado. Seus inimigos não queriam ver a construção acontecer. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração dele e ele não desistiu. Durante a construção, recebeu ameaça de morte. Foi aconselhado a fugir para se salvar. Mas diante de toda a pressão, perseverou. Graças à sua persistência, os muros de Jerusalém foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar-se. Quem é essa pessoa? Hein? Neemias. Ele tinha tudo contra ele. Ele tinha um sistema de crença dizendo assim, ó, você não vai conseguir. Olha, vamos te matar, foge daqui, para de reconstruir, para de ir à igreja, para de assistir culto, para de ficar ouvindo esse pastor aí, para de ler a Bíblia, virou crente agora, um sistema de crenças. Mas ele não desistiu. Então diga aí, eu não vou desistir. Não, diga com força, eu não vou desistir. Volta lá no versículo 2. O leproso aproximou-se, adorou de joelho, venceu o sistema de crenças e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus queria, sim ou não? Jesus quer fazer um milagre, sim ou não? Diz o versículo 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Diz o final do versículo 3, e imediatamente ele foi purificado da lepra. Voltando à encenação. Jesus descendo, versículo 1. A grande multidão seguia. Aparece esse leproso. Passa pela multidão. Diz aqui que a multidão estava caminhando com Jesus. Você imagina como é que é? Uma multidão não, uma grande multidão. Ele passa certamente todo enfaixado ali com alguma roupa. Ele se aproxima de Jesus, não chegou tão perto, só se aproximou. Adorou de joelho, venceu o sistema de crenças. E ele fala assim, com a boca no pó, ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus está disponível para mim e para você, para fazer a cura na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua finança, na sua saúde. Jesus estendeu a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você se veja no meio de uma multidão agora, assim. Imagina assim, né? Alegoricamente, imagine. Você está no meio de uma multidão, andando pelas ruas de Jerusalém. De repente, vê uma pessoa se andando, falando assim, ó, impuro! O cara era leproso, doença contagiosa. E ele estava andando pela cidade, de repente, passando pelo cantinho assim, de uma rua, e ele, quando via as pessoas vinham chegando, ele estava andando tranquilo. Mas quando as pessoas vinham chegando, ele falava assim, ó, impuro, impuro! O que as pessoas faziam? O que você fazia? Chegava mais perto? Ai, meu Deus, o vento está para lá, está para cá. A lepra podia pegar também através do ar. Né? Então, ai, meu Deus, um impuro. E ele passava. Aí daqui a pouco ele está passando, vai ter um grupo de amigos ali conversando e tal. E ele vem e passa perto, impuro, impuro. O que os amigos fazem? Sai daqui, sai. O cara é leproso. Hoje, por muito menos, diante da Covid, muitos fazem isso, você imagina naquela época. Mas olha que interessante. O cara se aproximou de Jesus. Ele não chegou até Jesus. Ele se aproximou até Jesus. Mas diz a Bíblia que Jesus
Tocou no cara, não foi isso? Ué, o cara se aproximou. Jesus não estica a mão assim e ir lá e tocar no cara. O que aconteceu? Ele se aproximou. Jesus parou tudo, ouviu a voz dele dizendo assim, ó, mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus para tudo, para todo o sistema, para a grande multidão. O que esse cara está falando? Diz a Bíblia, versículo 3 que você viu comigo, ele foi até o cara, até o leproso, e ele diz que fez o que a Bíblia? Que ele fez o quê? Tocou no leproso. O que aconteceu com o leproso? Não, diz no texto, o que aconteceu com o leproso? Acha aí. O que aconteceu com ele? Procura na sua casa aí, acha aí. Final do versículo 3, o que aconteceu com ele? De que forma? NVI, a Bíblia, de que forma? Imediatamente. Enquanto o cara estava ali, se ele chega ali, ele fala assim, ó, ajoelhado, ele fala assim, ó, eu fico pensando na multidão perto, né? Porque certamente, como ele só se aproximou, Jesus estava andando aqui, descendo a montanha, depois das bem-aventuranças, aí daqui a pouco, um cara vai e se ajoelha ali e começa a falar, Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Eu fico imaginando Jesus ouvindo, quem falou? Aí o cara ali, ó, ajoelhado, dizendo assim, ó, Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Eu fico imaginando Jesus assim, ó, estou ouvindo a voz, que voz é? Peraí, que voz é essa? Ele lá ajoelhado, Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Eu fico imaginando, sabe o quê? As pessoas perto ali, quem estava na redondeza, ali, né, próximo, vendo aquela cena falando assim, ó, que? Purificar, quê? Purificar? Quem? Por quê? O cara é impuro? O quê? Esse cara é leproso? Você entendeu a cena? Se você estivesse lá perto, você falava o quê? Ih, tem um cara impuro aqui, ó, que legal. E o que você tem, velho? Duvido. Nós faremos o quê? Purificar? Ele falou purificar? Ele falou purificar? Foi. E esse cara é impuro. Sai de perto. Enquanto todos se afastavam, quem caminhou na direção dele? E o que Jesus fez? E o que aconteceu com o cara? Foi curado como? Imediatamente. Deixa eu falar uma coisa. Enquanto muitos buscam por Jesus, muitos e muitos da multidão, nós estamos saindo de perto dos impuros. Com a nossa religiosidade. Enquanto Jesus se aproxima para proclamar a cura, nós estamos nos afastando. Nós não queremos estar perto dos impuros. Essa é a pior religiosidade que assola a igreja. Ela se achar pura, se achar que não tem erro, que não tem falha. Aí quando você olha a pessoa que tem falha, que tem erro, que é pecadora, você olha para ela e fala, sabe o quê? Não quero chegar perto porque eu não me misturo com pessoas assim. Enquanto você está se afastando e não está querendo ganhar pessoas para Cristo, Cristo está se aproximando das pessoas. Jesus não tinha problema em realizar milagre. O problema estava justamente naqueles que olhavam de longe e não se apresentavam como impuros. Aqueles que ficavam de longe olhando o quê? Né? Vendo a multidão passando. Quem é aquele cara? Quem é? O milagreiro que está aí? Quem é? Quem é? O que ele está fazendo? Mudou a vida de quem? Mudar a vida de fulano? Duvido. Mudar a Bertano? Difícil, não tem como. Jesus veio e todos aqueles que vinham com uma cura, vinham com uma doença, Jesus curava. O pior doente não é aquele que chega para Jesus e diz, Senhor, eu preciso de uma cura. O pior doente é aquele que se diz que está curado, mas por dentro está doente. É aquele que demonstra, né? Pô, sou crente aí, pô, sei tudo e tal, mas por dentro está como? É pesado o que eu vou falar. Mas Jesus chamou essas pessoas, sabe de quê? Raça de víbora e cebuco caiado. Então hoje é o dia de você analisar a sua vida.
Lá em Mateus 7, 3 e 5, vou ler para você rápido, diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando tem uma trave, né, uma viga, um pedaço grande de madeira assim agarrado no seu olho? A Bíblia diz, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Em outras palavras, é a pessoa que vai falar assim, ó, ele precisa ir por revisão de vida, eu não. Ele precisa ser curado, eu já me curei. Ela precisa passar por isso, eu não, eu já tô dentro. Tocar trombeta hoje, na primeira nota eu já subo aos céus. Tem gente que acha que é assim. A ida para os céus vai ser uma grande surpresa. Se passarmos pelo arrebatamento, vai ser uma grande surpresa. Por quê? Porque há muitos que querem tirar, apontam, deixa eu ver aqui, isso aqui na sua vida, ó, muda isso aqui na sua vida, muda isso aqui. Mas na vida dela tem uma trave desse tamanho agarrada no olho aqui, ó. Ela quer tirar o cisco do olho do irmão. É isso que Jesus falou aqui. Conclusão. Aproximando-se, adorou de joelho e disse, Senhor, se queres, pode purificar. Se aproxime de Cristo, mas se lembre de uma coisa, preste atenção aqui para mim, olha bem para mim aqui. Deixa quanto a equipe de louvor vai se posicionando aqui, pode vir se posicionar aqui, nós estamos encerrando. Mas você que está em casa, você que está aqui, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se aproxime de Cristo, mas se lembre, olho nos olhos, olha aqui, olha lá, olhar na imagem, olha aqui. Se aproxime de Cristo, mas lembre-se, vai ter uma multidão que você vai ter que vencer. Nessa multidão estamos todos nós. Nosso maior entendimento é ter o olhar de Cristo, se aproximar das pessoas. E assim como nós recebemos a cura, levarmos a cura para ela também. Adorou. Vença suas crises limitantes. Se quiseres, pode purificar-me. Não se considere bom o suficiente, achando que você não precisa. Sendo assim, você vai ser como aquela pessoa. A lepra, eu ouso falar isso para você. A lepra na vida daquele homem, do leproso, talvez fosse o menor dos seus problemas. Porque a discriminação, porque olhar para ele e ver como se fosse um lixo, olhar para ele e ver assim, ó, vai morrer daqui a alguns dias, ó, já perdeu 3 dedos, ó, não tem nem nariz, olha a orelha, já caiu, olha a perna, só tem um pedaço, olha como é que ele anda, toda se arrastando, fede pra caramba, olha. O pior daquele homem era o desprezo que ele recebia da multidão. Talvez hoje você esteja como esse homem. Talvez o milagre que Deus quer fazer na sua vida não é simplesmente te dar esse milagre para você vencer esse gigante. De repente o milagre que precisa da sua vida, sabe o que é? É vencer o menosprezo, é vencer as dificuldades, é vencer as crises, é vencer aquilo que te assola, além do que você tem passado. Jesus tem um milagre muito maior para mim e para você. Simplesmente uma cura. Feche seus olhos agora. Eu não sei como é que você se sente. Eu não sei se você é aquele discípulo que precisa da cura. É aquele que está passando por Jesus só para olhar, para curioso. Passa assim, olha aí, o que está acontecendo aí? Ih, que negócio esse pastor falando aí? Que esse negócio de sarar a nossa terra, revisão de vida, que negócio é esse? Ou você é um daqueles que pensa assim, ih, velho, eu já tô tranquilo, já tô, meu carimbo, aqui é meu passaporte, ó, já tá carimbado pro céu, já vou entrar direto. Inclusive eu pulo a fila, porque eu tô totalmente curado em tudo. Cuidado com essa trave. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você tirar a trave do olho do seu irmão.
Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Ouve esse louvor, eu quero voltar para orar por você. Tem um milagre me esperando, resposta de Deus pro meu clamor. Ele olhou pra minha vida e a sua graça me alcançou. Dores eu deixo no altar, levo a paz comigo, levo a certeza no meu peito de tudo que Ele fez por mim. Eu tenho um Deus que é sobre tudo e tens todo o poder. Eu tenho um Deus, Ele é imenso e nele eu posso. Amém, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. Talvez alguém que esteja hoje, Pai, com o coração magoado. Talvez tenha alguém hoje, Deus, que tem chorado, tem derramado lágrimas diante do Senhor. Deus, nós nos colocamos hoje, Senhor, como aquela pessoa que a própria Bíblia não dá nome para ele. Essa pessoa, esse leproso anônimo da Bíblia, a Bíblia não cita qual o nome dele, só apenas o chama de leproso. Talvez haja pessoas hoje que estão vivendo no anonimato, estejam sozinhas, ou talvez ela não simplesmente esteja sozinha fisicamente, mas ela se sente sozinha. Está com a casa cheia, mas ela se sente sozinha. Tem o marido, tem a esposa, tem os filhos, mas ela se sente sozinha. E muitas das vezes isso é como um cancro no seu coração. Nós glorificamos porque nessa noite Jesus está descendo a montanha e você tem a oportunidade de se ajoelhar diante dele. Você tem a oportunidade diante do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, da estrela da manhã, do Senhor Jesus, do pão da vida que desceu do céu. Ele está passando hoje aí, aonde você está, aqui, em cada banco, em cada coração, aí na sua casa, ele está passando aí. Sabe o que está sentindo no seu coração? É Deus querendo mudar a sua vida. Diga para ele assim: Senhor. Repete comigo, diga assim: Senhor. Não, diga com força. Diga como aquele homem que a Bíblia chama de leproso, que no meio da multidão, todo mundo falando, a voz dele sobressaiu e Jesus, a atenção de Jesus foi atraída para aquele homem. Então diga: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Aleluia. Recebe aí hoje. O Espírito Santo está aí com você. Recebe hoje aí o toque. O toque que vai te curar. O toque que vai trazer felicidade ao teu coração. O toque que vai trazer restauração na sua família. O toque que vai trazer saúde emocional. O toque que vai trazer saúde física sobre você, sobre a sua casa. E veja bem o que eu vou falar para você. Olha para mim aqui, olha para mim.
Olha para mim. Aquele homem, ele voltou para sua casa. Eu fico imaginando ele voltando para sua casa e sendo recebido pela sua família. Fico imaginando aquele homem andando no meio da multidão. Ele não precisava mais gritar assim, ó, impuro, impuro, impuro. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: pô, esse cara aqui não era aquele impuro, esse cara aqui não era aquele leproso, esse cara aqui não é aquela pessoa que bebia, fumava, esse cara aqui não é aquela pessoa que só xingava palavrão, não era aquela pessoa. Pois é, agora ele tá curado. Deus quer fazer assim aí na sua casa. Deus quer fazer assim na sua vida. Ele quer te dar honra. Ele quer te dar dupla honra. Aleluia. Senhor, aqui estão nossos corações, quebrantados diante da Tua presença. Quebrantado porque sabemos que muitas das vezes nós somos a multidão e estamos impedindo pessoas de chegarem até a Ti. Traz um bálsamo sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Nos faz compreender isso, Pai. Em nome de Jesus. Repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor, como Salvador da minha vida. Renovo contigo a minha aliança de perseverar na busca pelos teus propósitos na minha vida. Diga assim: eu não quero fazer parte daquele grupo que está na multidão e impede a cura de chegar até o doente. Recebe a minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você recebe isso? Então glorifica a Deus aí com a salva de